Irmãos, eu vou pedir uns 5 minutinhos a mais. Quem me dá uns 5 minutinhos, levanta a mão, ó. 5, 10, 15, 20. Aí, ó. Me permitir, eu vou. Brincadeiras à parte, é sempre uma honra estar aqui em cima, né? Mas é uma grande responsabilidade também. E quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar ainda mais nesse texto, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Alguém aqui já ouviu falar de Simão, o mago? Quem já ouviu, levanta a mão assim, ó. Quem já ouviu, quem lembra? Olha, ó, bastante gente. Mas eu confesso que quando eu fui chamado para pregar, eu tive que dar uma lida de novo para lembrar. Eu falei, caramba, tá na Bíblia mesmo essa passagem? Aí eu fui lá ler de novo e estava lá, né? Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos 8. Nós vamos ler, não vamos ler, né, por conta do tempo, mas você acompanha aí como um bom bereano, Atos 8, a partir do versículo 9. Mas eu vou fazer algo diferente. Como o tempo está um pouco curto, eu vou pregar sobre Simão o mago, mas o texto que eu vou usar não é sobre ele, amém? Vamos ler o capítulo 8, a partir do versículo 4. Atos 8, 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento eu gostaria de introduzir, né, para o pessoal que não conhece, que não sabe, ainda não leu, né, mas quando você chegar na sua casa, você vai ler essa passagem, esse texto, que foi um pouquinho difícil, mas nós tiramos grandes lições para as nossas vidas, amém? E quem foi Simão o mago? Simão o mago, como já diz, ele era mago, ele era mágico, ele fazia feitiçaria lá em Samaria. E ele foi um personagem bíblico que, durante muito tempo, enganou as pessoas de Samaria ali, com a sua magia, com seus truques. E as pessoas consideravam ele divino. Ele reivindicava para si mesmo deidade. Então as pessoas, a Bíblia diz que dos mais simples até os mais ricos, diziam, esse homem é o grande poder, ele é conhecido como o grande poder. E nós vemos aqui, nesse cenário que a gente leu, Felipe, ele chega em Samaria. Felipe chega em Samaria pregando a palavra. Mas para a gente entender o contexto, a gente precisa começar do começo. No capítulo 8, no versículo 1, ele já começa dizendo assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, o capítulo já começa com um cenário de morte, com um cenário de tristeza, de luto. E nós continuamos e continua a piorar, porque a Bíblia vai dizer, aqui na minha Bíblia tem um título, a perseguição e a dispersão da igreja. Então, depois que Estevão foi morto, o apóstolo, que não era apóstolo ainda, né, começou a devastar a igreja, perseguir a igreja. E todos foram dispersos, exceto os apóstolos, mas no ambiente caótico, no ambiente de tristeza, no ambiente de dificuldade, aqueles que foram dispersos continuaram pregando a palavra. E nós lemos aqui que Felipe, descendo para Samaria, ele pregava o Cristo, e os espíritos imundos eram expulsos, os coxos se levantavam, e houve grande alegria naquela cidade. Então isso é profético, um cenário de morte que você pode
possa estar vivendo, um cenário de dificuldade que você pode estar vivendo, nesse momento o Senhor diz: vai haver grande alegria, porque o Senhor é o Rei dos Reis. E eles, mesmo estando dispersos, continuaram pregando a palavra. Felipe foi para Samaria e aí ele dá de cara com Simão o mago. E aí as coisas começam a dar uma... Tava bom, mas começa a piorar. Porque, como eu já havia dito, Simão, ele era muito forte, ele era muito influente. As pessoas consideravam ele como divino. E algumas curiosidades sobre Simão, o mago, é que ele está muito ligado a uma seita, que é o gnosticismo. E o gnosticismo, ele é uma seita que acredita que o mundo foi criado por um Deus imperfeito, inferior. E também acredita que em cada homem há uma essência imortal. Acredita que o homem pode transcender até a deidade. E nós sabemos que nós somos apenas o pó, apenas a criação dele. E Simão, ele está associado a uma dessas seitas, o gnosticismo. Além do simonianismo, que se você pesquisar agora no dicionário o que é simonianos, a primeira definição que vai aparecer é que são membros de uma seita segundo o qual podia adquirir-se por dinheiro a fé, as graças espirituais e os cargos eclesiásticos. Porque na história de Simão, quando aquele povo em Samaria recebeu o evangelho, eles enviaram Pedro e João, os apóstolos, para orar com a imposição de mãos para que aquele povo recebesse o Espírito Santo. E quando Simão ele viu isso, como ele já estava inserido ali nessa, ele achou que era só mais um truque, só algo comum ali, e ele ofereceu dinheiro. Ele disse: olha só, eu estou te dando dinheiro aqui, para que você me dê esse poder. E quando eu orar pelas pessoas, as pessoas recebam o Espírito Santo também. E Pedro já repreende ele de certo e fala: olha, pereça você e o seu dinheiro, porque você não pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não pode comprar o dom de Deus com coisas simples dessa terra. Mas esse dom, ele é dado de graça pelo próprio Deus vivo. Então ele foi repreendido e ele está seitas e heresias. E é muito interessante porque nós olhamos dois contextos totalmente diferentes. Primeiro nós vemos um contexto de perseguição, um contexto de dificuldade, de morte. Mas nesse contexto de dificuldade, de morte, Cristo era pregado, o Evangelho era pregado. E nós temos outro contexto onde não havia perseguição, onde não havia nada disso, onde as pessoas estavam captadas ali por Simão, que pregava a si mesmo, que reivindicava para si mesmo deidade. Ele queria ser o centro da atenção, ele queria a glória e a honra. Mas no cenário de morte, de tristeza, onde Cristo é pregado, houve grande alegria. E no cenário onde Simão estava lá enganando o povo, só havia ilusão. E nós aprendemos que a demonstração de poder, aqueles truques poderiam gerar alguma agitação, poderiam gerar ilusão, enganação, mas é só o verdadeiro evangelho que traz a verdadeira alegria e a transformação de vida. Então, olha só esse contraste, o poder dos homens contra o poder de Deus. De um lado, o mago, que era reconhecido como o grande, poderoso. Mas de outro lado, havia um homem que foi levantado, lá em Atos 6, no verso 5, um homem de boa reputação e cheio do Espírito Santo.
Filipe ele foi levantado, foi disperso para pregar o evangelho. E no lugar onde há enganação, ilusão, se levanta um homem cheio do Espírito Santo. Então nós temos que carregar isso conosco, no lugar onde nós estamos, onde há enganação, onde existem pessoas cegas por tantas coisas, cegas por pessoas, por ideologias, por partidos políticos, por qualquer coisa que seja. Nós, cheios do Espírito Santo, vamos nos levantar para tirar as escamas, para tirar as máscaras, e essas pessoas vão voltar a enxergar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr. E é muito, continuando a história, a Bíblia diz que quando Filipe pregou, todos deram crédito a ele. Todos deram crédito a ele. E diz também que homens e mulheres, tanto homens quanto mulheres, creram e foram batizados. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 8, no versículo 10, está escrito: e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, quando estava se tratando de Simão, o mago, a Bíblia foi bem enfática em dizer: do mais simples ao mais rico. Mas aí quando a gente vai adiante, um pouco mais adiante, no versículo... Meu Deus, gente, me perdi. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enfim, eu estou meio cego, perdoe. Mas quando Filipe prega, a Bíblia diz que tanto homens quanto mulheres creram e foram batizados. E nós entendemos o que com isso? Que o reino não está interessado na sua situação financeira, o reino não está interessado no quanto você é influente, o reino não está interessado no seu poder aquisitivo, mas o reino está interessado em homens e mulheres que recebem de bom grado a palavra pregada. Então, já não... 12, varão, obrigado, Deus abençoe. Eu estava procurando, indo e voltando e não achei. O versículo 12, que essa Bíblia é tudo junto. Estou usando a Bíblia nova agora, então. O 12, glória a Deus, amém, obrigado. No entanto, amém. Tanto homens como mulheres, amém, glória a Deus. Então nós entendemos que o reino não está interessado no nosso poder. O reino não está interessado na nossa força, no nosso status social, mas ele está interessado num coração disposto, numa terra fértil para a palavra lançada. E naquele lugar, o povo creu. E o mais interessante é que Simão também creu. Simão também creu e foi batizado também. E eu já vou estragar um pouquinho, né? Mas, ao que parece, lendo tudo, parece que não foi algo genuíno. Não foi algo do coração. Não foi algo verdadeiro. Porque logo depois do desfecho todo, ele também demonstra que não teve arrependimento. Depois de ter tido a ideia de comprar o dom de Deus. Mas... o que nós aprendemos com isso é que o reino de Deus, ou você aceita por inteiro, ou você não aceita. Porque não pode aceitar o reino pela metade. Não é possível aceitar o reino de Deus pela metade. A palavra foi pregada, o Senhor revelou pela Santa Escritura, e nós devemos aceitar em sua integralidade, na sua plenitude. Porque olha só isso, Simão ele estava acostumado ali a viver como poderoso, a viver como, caramba, ele é o tal.
E ele continuou com seus olhos voltados para isso. E nós olhamos que quando Simão se converteu e foi batizado, ele começou a seguir Filipe. Aonde ele fosse, e os sinais acompanhavam Filipe. Ele pregava a palavra, pregava Cristo e o reino de Deus, e os sinais o seguiam. Então os espíritos imundos eram expulsos, os coxos eram curados, havia libertação, cura. E Simão, ele começou a crescer os olhos nisso. Ele olhava e falava, caramba, meu, ele acompanhava maravilhado. Mas mais uma vez, não é possível aceitar o reino pela metade. Quando nós vamos olhar ali em Lucas, no capítulo 4, nós temos 4 relatos nesse capítulo. Mas nós vamos falar só de 2, que as horas se avançam. Diga comigo, Jesus é tentado, repita comigo. E Jesus é rejeitado. De novo, Jesus é tentado. E Jesus é rejeitado. Esses são os 2 relatos que a gente vai dar mais uma atenção. Simão, ele, como eu já disse, ele recebeu o reino pela metade. Ele queria o poder, mas ele não queria transformação de vida. Ele queria o poder, mas ele não queria se sujeitar ao Espírito Santo. Isso não é possível, porque quando nós olhamos lá em Lucas, no capítulo 4, o primeiro relato, que é a tentação de Jesus, nós bem conhecemos. Jesus, ele é batizado antes disso, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso é muito interessante, porque esse foi o início do ministério de Jesus. E Jesus, ele não começou o seu ministério voando baixo, cheio do poder, curando. Não, mas ele foi para o deserto ser tentado. E isso foi para nos mostrar que antes de querermos o poder, a gente precisa querer a transformação primeiro. Porque quando Jesus foi tentado, ele estava negando a si mesmo, ele estava segurando as suas vontades em sua humanidade, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E naquele momento, ele estava sendo tentado, ele era cheio do Espírito Santo, e mesmo assim ele foi tentado para revelar o caráter inegável de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que não negocia princípio, alguém que não vende cargo ministerial, alguém que não se dobra diante de nenhuma outra coisa senão Deus. Então antes, Jesus, ele foi levado ao deserto e foi tentado para revelar o caráter, para revelar o fruto do Espírito que habitava nele. E ali, mais ou menos para o versículo 14, nós já começamos a ver o segundo relato. E diz que Jesus, ele volta para a cidade natal dele no poder do Espírito. Antes ele estava cheio, agora é no poder do Espírito. Só que antes, tem um textinho ali, ó, um textinho pelo menos na minha Bíblia que fala, Jesus é rejeitado. E eu fico assim, meu Deus do céu, se Jesus, que voltou no poder, foi rejeitado, o que dirá nós, né? Misericórdia. Jesus, ele voltou no poder do Espírito, pronto para operar milagres e maravilhas, mas ele voltou logo para a cidade natal dele. E como de costume, Jesus, ele volta e começa a pregar. Começa a pregar. E a gente sabe que, não vou me estender muito em detalhes, mas no final ele é rejeitado. As pessoas disseram, meu Deus, não é esse filho de José, o carpinteiro? E as pessoas o expulsaram. E o que a gente entende com isso? Que não cabe poder onde não cabe a palavra de Jesus.
Não cabe poder onde Jesus não tem lugar. Então Simão, ele queria o poder, mas ele queria só o poder. Ele não queria aquele que é dono do reino, dono de todas as coisas. E não é possível ter o poder sem antes se sujeitar ao fruto do Espírito. Isso é muito, muito engraçado. Eu vi um vídeo no Instagram, e é muito verdade. As pessoas, elas têm... Eu esqueci o nome de como que é, vocês vão me ajudar. As pessoas estão dando novos nomes para personalidade. Colérico, sanguíneo, fleumático, essas coisas. E isso tem se tornado meio que um signo para os crentes. Porque as pessoas, elas falam assim, olha, eu estou tratando você mal, mas é porque eu sou sanguíneo. Eu estou te xingando, mas é porque eu sou sanguíneo. É a minha personalidade. Esse sou eu. Mas, gente, isso daí não existe não. Porque quem é crente precisa se sujeitar ao fruto do Espírito. E desse fruto, que agrega esse fruto, é o domínio próprio. Então, antes de nós querermos o poder, nós precisamos nos sujeitar à transformação. Então, nesse momento, ele quis pular etapas. E se nem Jesus pulou etapas, não vamos ser nós que vamos pular. Então, meu irmão, passa pelo processo. Passa pelo processo. Às vezes você fala, eu quero o poder de Deus, eu quero fluir nos dons, eu quero orar e as pessoas serem curadas, mas primeiro você precisa passar pela mão do oleiro. Primeiro ele precisa moldar o seu caráter, ele precisa de transformar, tirar todo o resquício daquilo que não é para estar em você, e você vai estar pronto para, não mais só cheio do Espírito, mas no poder do Espírito, tocar uma geração, tocar a cidade de Itacoaxetuba, tocar o lugar onde você está. Então o processo, muitas vezes, ele pode ser demorado, porque nós temos muitos desvios nos nossos caráteres, e eu sou o primeiro deles. Mas antes de querermos o poder, nós precisamos querer verdadeiramente um relacionamento com aquele que é todo-poderoso. E meu tempo já acabou, mas vou terminar aqui, amém? Mais uns 5 minutinhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para terminar já, quando você vai continuar lendo depois na sua casa, pode acompanhar aqui agora, Simão, ele tentou comprar o dom de Deus. Ele não aceitou o reino em sua plenitude, por completo. Ele quis pular etapas. Mas além disso, existia alguma coisa que impedia ele de aceitar por completo. A prática de comprar truques uns dos outros era muito comum por esses magos, esses mágicos. Então eu chegava e falava assim, olha, você fez esse truque, eu vou comprar ele de você, você vai me ensinar qual que é o esquema, e eu comprei, agora eu vou poder usar. E isso era lucrativo. Então, Simão, quando ele percebeu, caramba, o Espírito Santo ele é dado pela imposição de mãos. Eu vou comprar, porque isso vai ser lucrativo para mim. Então, mais do que pensar no avanço do reino, mais do que pensar em pessoas sendo transformadas, ele pensou no dinheiro no bolso dele. Ele pensou naquilo que ele poderia ganhar. E ele foi severamente repreendido. E eu termino dizendo, lá em Mateus 6, no versículo 24,
está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, dentro dele haviam dois senhores, mas o que venceu foi o dinheiro. E em nós, às vezes o dinheiro não é aquele que é o mais forte. Existem outras coisas. Às vezes o meu emprego é o que me impede de acessar a integralidade do reino. Foi pregado aqui: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, continuando a história, essa história não tem bem um fim, porque Simão apenas diz: olha, vocês falaram que pereça eu e meu dinheiro, orem por mim, para que não aconteça isso que vocês falaram. E essa foi a última parte. Isso que nos leva a entender que não houve um arrependimento genuíno. Não houve um arrependimento verdadeiro e uma mudança de rota. Mas nós não precisamos parar aqui. Se existe alguma coisa em nossos corações que tem nos impedido de acessar o reino em sua plenitude, que caia por terra hoje. Que caia por terra agora. Se são relacionamentos, se é o meu emprego, se é a minha faculdade, se é um grupo de pessoas, qualquer coisa, que o nosso coração venha a ser revestido pelo um amor pelo reino, um amor pelo Senhor que está acima de todas as coisas. Essa história não teve um fim. Sabe por quê? Porque no próximo versículo, o versículo 25, está escrito: e tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, por mais que Simão, ele possa ter falhado, eles voltaram e continuaram pregando o evangelho. Por mais que algumas pessoas possam ter falhado, a igreja não para, o evangelho não para. Então eles voltaram e continuaram a pregar a palavra, e muitos povoados da Samaria foram alcançados. E olha só, já se cumpriu o que estava escrito lá em Atos 1, versículo 8. E recebereis o Espírito para ser minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então que nesse momento o seu coração venha estar totalmente no reino, totalmente no Senhor, para que você seja um desses precursores do evangelho. Para que você se deixe dominar pelo Espírito, para que Ele mude quem você é e transforme quem Ele te chamou para ser, para a partir daí fluir no poder do Espírito, amém? Gente, passei 10 minutinhos, pode se colocar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento.